Muito bom dia a todos. Obrigado por estarmos juntos neste início de semana. Enfim, como sabem, todos os anos é um cerimonial quase religioso este de celebrar o mandato, mais um ano de mandato do Trump. Este ano aconteceu essa data ser um domingo e, portanto, enfim, a nossa fé não vai até ao ponto de lhe consagrar um domingo e tivemos que passar para hoje. E depois de ter feito isto, percebi que caímos no dia Martin Luther King, como sabem, dia feriado nos Estados Unidos, enfim, é um dia cheio de simbologia. De maneira que, de alguma forma, hoje cruzam-se aqui duas Américas. E, antes de irmos trabalhar sobre o Trump, vamos fazer uma pequena homenagem a Martin Luther King. Vamos exibir um vídeo que evoca alguns aspectos interessantes e depois vamos ter uma intervenção da professora Helena Vilaça, da Faculdade de Letras do Porto, que é uma... agradeço ao Pedro Adão e Silva a sugestão que me deu e que me fez descobrir a professora Helena Vilaça, e encontrarão no Google muita matéria sobre ela que vale a pena ser consultada. Ela, sobretudo, é das grandes especialistas em religião em Portugal e num tema que pouca gente se interessa, que é o da religião e política. E é, portanto, quer pelas suas qualidades pessoais, quer pelo seu trabalho fundamental, uma pessoa ideal para ouvirmos. Peço desculpa aos nossos amigos do painel que se segue, que terão, portanto, um pequeno atraso, mas muito obrigado pela vossa presença e pronto, e vamos rapidamente a isto. Muito obrigado. São imagens muito comoventes que nos remetem para um período da nossa vida em que éramos muito mais jovens e em que as esperanças eram muito maiores do que são hoje. Mas dou agora a palavra à professora Helena Vilaça, renovando-lhe o meu agradecimento e com grande expectativa quanto à sua intervenção. Muito obrigada pelas palavras muito simpáticas, agradeço muito este convite, na pessoa do professor Eduardo Paz Ferreira, que eu não conhecia pessoalmente e, de facto, tem sido um prazer conversar com ele nestes últimos dias e sinto-me muito pequenina porque tenho que falar de alguém muito grande e é uma grande responsabilidade falar de Martin Luther King Jr. e homenageá-lo. Ao dizer a um colega meu, historiador da Faculdade de Letras, que viria cá e que tinha recebido este convite, ele disse-me, não te esqueças de dizer lá uma coisa. É que no dia 4 de maio de 1968, houve um conjunto de pessoas que procurou homenagear a vida dele. Eu não enviei isto para ser projetado, mas isto foi... mas posso deixar depois. No dia 4 de maio há um conjunto de pessoas, católicos progressistas na época, que resolveram fazer uma reunião no salão da Igreja de Santa Isabel, à Saraiva de Carvalho, aqui em Lisboa, e o programa era: podes ver Marcha a Washington, filme, podes participar, podes ouvir professor Lindley Sintra, Maria de Fátima Pereira Bastos, José Carlos Megre, Franco Pereira, podes falar. Por cada flor estrangulada há milhões de sementes a florir. Isto porque depois este encontro acabou por nunca se realizar, a PIDE não permitiu. Felizmente, mais tarde, isto durante alguns anos aconteceu, repetiu-se e com regularidade. Portanto, é bom sabermos, estamos em 2018, em 2019 já, mas em 1968 alguém procurou homenagear este homem e que estava falecido há um mês, precisamente.
Começar por falar do Martin Luther King. Eu não posso, é inevitável nós falarmos sobre a Igreja negra nos Estados Unidos, a Black Church, e as origens da Black Church. Houve isto é muito curioso, porque houve muita gente a lutar, a fazer esta luta contra a segregação e a lutar pela liberdade muito antes do Martin Luther King, 2 séculos antes. A partir do século XVIII nós temos isso. E toda esta luta se faz desde o seu início no quadro religioso. Eu vou pedir desculpa porque sei que estou na Europa, estou num país que, embora muito religioso, em termos de espaço público, há muito pudor para falar de questões de natureza religiosa, mas inevitavelmente eu vou sublinhar a dimensão religiosa que move Martin Luther King e todos aqueles que lutaram contra a segregação racial e não só a segregação racial, as desigualdades nos Estados Unidos. Portanto, tudo isto se inicia com a evangelização dos negros nas plantações. E podem questionar, mas os fazendeiros eram brancos. Eram brancos, a maior parte deles eram anglicanos, se é que eram alguma coisa, mas eram de facto uns cristãos nominais, interessados não em grandes missões evangelísticas, pelo contrário. E a história dos Estados Unidos e a importância que a religião tem hoje é um resultado dos Great Awakenings dos séculos XVIII e XIX, os grandes despertares. Não me vou deter sobre isso, apenas vos posso dizer que esse movimento tem várias origens, mas é principalmente em Inglaterra, com os metodistas, na altura da Revolução Industrial, depois emigra para os Estados Unidos e, portanto, há uma vocação de base evangelística. E então são evangelistas, alguns pastores, outros leigos, batistas e metodistas começam a ir para as plantações, evangelizar os negros. E a forma como a população negra abraça o cristianismo é muito curiosa, porque vê no cristianismo, principalmente nas narrativas do Antigo Testamento, a libertação do povo de Israel, a escravatura, libertação, o exílio, o retorno. Portanto, eles veem nessa dinâmica, identificam-se eles próprios com o povo de Israel. E no plano pessoal, identificam-se com Jesus, que aliás aparece permanentemente nas músicas deles, porque muitos espirituais dizem, ninguém consegue perceber o meu sofrimento, só tu, Jesus, porque é o Deus que morre e que sofre. Portanto, isto só para explicar como é que não há aqui um cristianismo de imposição, pelo contrário. As igrejas que existiam nas plantações, a maior parte delas eram invisíveis. Eram igrejas clandestinas. E, portanto, há algo que eles encontram no cristianismo e no Evangelho e na Bíblia que os leva a lutar pela emancipação. E no século XVIII, por exemplo, na Virgínia, um pastor batista negro chegou a organizar uma revolta onde foram mortos 50 brancos, entre mulheres e crianças. Portanto, nem todos seguiram o mesmo caminho de paz e de pacificação de Martin Luther King. Posto este breve enquadramento, o Martin Luther King nasce, como sabem, com o nome de Michael King, tal como o seu pai, que era Michael King. E é o seu pai decide mudar o seu próprio nome em homenagem a Martim Lutero, o reformador do século XVI, e resolve dar o mesmo nome ao filho, quase que numa atitude profética, porque no fundo, antes de Lutero, desde o século XIV, houve muitos reformadores na Europa, e nenhum deles teve o sucesso que teve o Martin Luther King. Houve as condições históricas para que isso acontecesse. Mas agora, rapidamente, alguns apontamentos sobre a vida do Martin Luther King e sobre este contexto. Reparem, ele nasce num contexto do sul dos Estados Unidos, de igrejas negras evangélicas, batistas,
Num quadro bíblico fundamentalista, porque se formos olhar em termos teológicos, tanto naquela altura como hoje, não há grande diferença na forma como os evangélicos brancos olham para a Bíblia e os evangélicos negros, da maior parte das igrejas negras, olham para a Bíblia. Isto é, fundamentalistas no sentido de uma interpretação mais literal da Bíblia. E não quero pôr aqui nenhuma conotação pejorativa, que é muito comum fazer-se. Mas é nesse contexto que o Martin Luther King nasce, pensando avô pastor, pai pastor, se calhar o meu destino é ser pastor. Mas, curiosamente, aos 13 anos, numa classe de escola dominical, porque portanto, todas estas igrejas negras são igrejas protestantes, não é? E os evangélicos são protestantes, desculpem-me este parênteses, mas por uma questão de esclarecimento. A grande diferença entre quando os americanos falam em mainline churches e evangelicals tem a ver principalmente com uma interpretação mais literal ou menos literal da Bíblia, ou mais liberal da Bíblia. Essa é a grande diferença, com algumas consequências depois para certos posicionamentos do ponto de vista moral. Mas, regressando, aos 13 anos o Martin Luther King, numa classe de escola dominical, diz ao professor que não acredita na ressurreição física de Jesus. Nunca põe em causa a sua ressurreição, quer dizer, a ressurreição implica o corpo, mas ele tem problemas existenciais. Tem problemas existenciais, é um homem que lê muito. Na sua autobiografia, organizada pelo Claiborne Carson, que é uma autobiografia religiosa e política, não da vida privada, felizmente, e o percurso existencial e também intelectual de Martin Luther King é algo que está sempre presente ao longo de toda a sua vida. E então, como eu estava a dizer, ele tem questões existenciais, ele vai para o Morehouse College, onde ele se torna bacharel em Sociologia, mas é aos 18 ou 19 anos que ele começa a resolver os seus problemas e decide e percebe que dá um salto para o cristianismo e sente que tem aquilo que se chama um chamado para ser pastor. E é aí que ele vai para o seminário teológico e vem para a costa leste cá em cima, para a Pensilvânia, para o seminário teológico de Crozer. E eu estou a enfatizar isto porquê? Porque esta dimensão, porque ela explica a sua visão de uma mudança pacifista da história da América. Porque ele inicialmente abraça o liberalismo teológico completamente, identifica-se completamente com o liberalismo teológico e abandona o fundamentalismo em que tinha sido educado, mas já numa fase de maturação, ele também recusa o liberalismo. Porquê? Porque o liberalismo teológico tem uma visão antropológica demasiado otimista do ser humano. E ele não tem essa visão. Portanto, a visão que ele tem é que todos os seres humanos, brancos e negros, são pecadores. E é isso, essa consciência que o faz amar também o branco. E vai ser isso que vai ser mobilizador de todo o seu percurso. Ele lê Marx e os marxismos e critica também o liberalismo teológico porque querer fazer de uma ideologia e do comunismo, em alguns casos, o reino de Deus. Ele acha que o reino de Deus é muito mais do que isso. Ao mesmo tempo, ele inspira-se em Gandhi, como certamente sabem, mas do ponto de vista da metodologia. E, portanto, ele acha que é possível haver um pacifismo, mas um pacifismo ativo, não um pacifismo de resignação. Também percebe que aquilo que ele tinha unicamente equacionado num plano individual, que é o dar a outra face, como Jesus disse, mas ele julgava que isso só acontecia nas relações interpessoais, ele percebeu que isso era possível transferir
para o plano coletivo e para o plano social. Pronto, e será a partir daqui que ele inicia o seu percurso. Ele tem uma oferta quando casa com a Coretta Scott, ele tem uma oferta para ir dar aulas em universidades, ele tem oferta para ser pastor também na costa leste e no Midwest, e ele recusa-se. Ele acha que tem que regressar ao sul. E regressa ao sul, e vai para Montgomery, para o Alabama, de onde era a sua mulher. E aí começa a sua ação, e a ação começa nas igrejas. Começa na sua igreja e a organização é feita com pastores. A Rosa Parks, que no fundo vai estar na origem desta luta contra a segregação dentro dos autocarros, julgo que era um membro da sua igreja. E portanto, digamos que o ano de 1955 é decisivo e assinala de facto o início de uma luta, e uma luta que cada vez mais vai aumentando a sua escala. Porque começa pela questão dos autocarros, mas depois temos os sit-ins nas universidades, e depois, progressivamente, nós vemos que essa luta se vai estendendo também ao norte, e as reivindicações já não são apenas aquelas relacionadas com as Jim Crow Laws, mas são também muito mais do que isso. É a situação da habitação dos negros, é as condições da educação, é a condição dos trabalhadores. E em todo este percurso, logo no início deste percurso, ele vai ser presidente de organização que é muito importante, que é the Southern Christian Leadership Conference, que é constituída essencialmente por pastores batistas. E reparem que entre as iniciativas que eles tinham há outra reivindicação que eu me esqueci de referir, mas que também sabem, é o direito ao voto dos negros, que no fundo eles também eram-lhes criadas todas as circunstâncias para que eles não votassem. Mas muitas marchas pacifistas ou pacíficas são feitas, entre elas a peregrinação de oração pela liberdade. E a partir de 57, reparem, no espaço muito curto de 2 anos, o Dr. King adquire uma projeção não só nacional como internacional. Ele participa em 57 nas celebrações da independência do Ghana. E em 58 ele encontra-se com o presidente Eisenhower e em 59 ele visita a Índia e está com o primeiro-ministro Nehru. Portanto, nós temos um percurso que cada vez se torna mais perigoso, e ele não ter sido, naquela época, numa América daqueles tempos, não ter sido morto mais cedo, foi se calhar, como ele próprio reconhece, foi um milagre. Mesmo quando ele diz que percebe porque, não sei se conhecem a história, mas ele foi em 57, julgo, que estava a assinar o seu primeiro, não, 58, estava a assinar o seu primeiro livro, e uma mulher negra com perturbações mentais chegou, ele estava no Harlem, Nova Iorque, espetou-lhe uma faca, e ele depois foi imediatamente operado, a faca ficou a uns milímetros da aorta, e depois os médicos disseram-lhe a sua sorte foi não ter espirrado. Com o espirro já não estava aqui. E é interessante que o último sermão que ele faz, que é na véspera de ser assassinado, no dia 3 de abril de 1968, ele refere precisamente isto: porque é que eu não espirrei. Portanto, há aqui sempre uma dimensão neste homem, que é uma dimensão
profética, no sentido weberiano do termo, e carismática muito forte. Mas é um homem que é movido por uma crença muito forte. Aliás, logo quando ele começa a sua ação e há um ataque à bomba na sua casa, onde só tinha a primeira filha, a mulher e a filha escapam por um triz, ele está para desistir. E então é em oração que ele sente que tem uma voz, ele acredita que é Jesus que lhe fala a dizer que ele tem que continuar. E portanto, ele acredita também que essa missão, ou vê o sentido da sua vida sempre numa dimensão que é profundamente enraizada em valores religiosos. E isto agora, a partir daqui, eu faria uma ponte para a América de hoje e para a Europa de hoje. Nós temos muita dificuldade em lidar, nós, europeus, em lidar com o discurso religioso. E da mesma forma que é bem-vindo no espaço público português e nas elites portuguesas fazer-se uma homenagem ao Dr. King, eu não sei se haveria tolerância se o Dr. King fosse candidato a primeiro-ministro e fizesse os discursos religiosos, os discursos que ele fazia, porque os seus discursos eram políticos com contornos religiosos, quando estava no espaço público, eram discursos religiosos com contornos políticos, quando estava dentro das igrejas. E eu falo isto propositadamente porque acho que a democracia deve perceber que há uma multiplicidade de visões do mundo e que há pessoas que são mobilizadas por crenças religiosas muito fortes. Não sei se os meios de comunicação social, por vezes, são muito intolerantes quando alguém pronuncia. Não estou a dizer que não haja, muitas vezes, uma instrumentalização do religioso no discurso político. Não é isso que eu estou a pôr em causa. Mas devemos refletir sobre isto. E porque com ele, ou na América, isso é algo de comum. É algo comum e, reparem, até certo ponto, o Presidente Obama acabou por reproduzir muita coisa do Dr. King. Quando nós pensamos no Presidente Obama, claro que ele viveu no século, ou antes, viveu e vive, mas foi Presidente no século XXI, mas ele tem um percurso com algumas semelhanças também ao de Martin Luther King. O seu início não, filho de um muçulmano com quem ele não conviveu e que se tornou ateu, e de uma mãe que era antropóloga e que não era propriamente dito religiosa. Os avós dele, sim, representam as duas grandes matrizes do protestantismo americano, um era batista, outro era metodista, precisamente as duas denominações que evangelizaram os negros. Mas é em Chicago que ele se considera não um born again, porque ele nunca tinha sido propriamente um cristão, mas que ele tem uma conversão, e uma conversão que vai ser mobilizadora para todo o seu percurso. E reparem que também o discurso dele, do Presidente Obama, quantas vezes era um discurso, e aliás igrejas também, e aí vai, nitidamente com contornos profundamente religiosos, porque as alegorias são recorrentemente alegorias bíblicas. Bem, eu não queria estar... Já ultrapassei o meu tempo, não já sei, professor? E uma coisa que... Numa conferência que é sobre Trump, ou num colóquio, ou numa conferência sobre Trump, em que, no fundo, irão refletir sobre a América de hoje, o apelo que eu faço é que
não haja, ou tenham em conta que a polarização em que os Estados Unidos hoje vivem é algo extremamente dramático e que só é agravado quando nós demonizamos um lado e outro. Não estou a falar do Trump, atenção, mas estou a falar dos apoiantes do Trump e aqueles que votaram no Trump. Nomeadamente porque há uma associação dos evangélicos tout court ao Trump. E é preciso ver a diversidade, a profunda diversidade interna dentro do campo evangélico. E a propósito disso, ainda um estudo de 2018 mostra que, por exemplo, aqueles apoiantes mais incondicionais do Trump, em termos de tipologia religiosa, não são os chamados church stalwarts, ou seja, os cristãos ou aqueles que vão à igreja de uma forma muito comprometida e que, além de irem todos os domingos, estão envolvidos em atividades. São os chamados God and Nation. Os God and Nation são aqueles que, sim senhora, acreditam em Deus, acreditam na nação, mas a prática religiosa deles e a leitura da Bíblia para parte deles é muito menor. Esses, sim, são o grupo que é contra as políticas da imigração do Trump. Por exemplo, ainda recentemente há uma mulher que deu origem, que criou uma organização de evangélicos contra o Trump. Ou seja, são conservadores num conjunto de dossiês que têm a ver com a liberalização dos costumes, mas são completamente defensores dos imigrantes. Até porque esta dimensão de santidade pessoal e de santidade social sempre esteve na matriz de todas as igrejas evangélicas, ou da maior parte das igrejas evangélicas nos Estados Unidos. E, portanto, mesmo, reparem, o Partido Democrata tem o apoio dos latinos e dos negros para determinadas coisas, mas não tem noutras. Agora, há de facto um preconceito crescente relativamente, e o europeu olha para, principalmente o europeu olha para os Estados Unidos dessa forma, uma generalização dos evangélicos. Os evangélicos apoiam o Trump. Aliás, é um fenómeno que aconteceu também recentemente com o Brasil e com a eleição de Bolsonaro. E, portanto, a polarização dos campos e a demonização de apoiantes de pessoas perigosas, não é isso que está em causa, mas não ajuda a conquistar aquele lado que está descontente. E portanto, há uma dimensão naquilo que mobiliza o Martin Luther King, e vou-me repetir, e aquilo que mobiliza o Presidente Obama, que assenta muito em raízes religiosas. E sobre isso eu queria lembrar Max Weber, porque o Max Weber, ao contrário do Marx, dizia que a ação, o exemplo que ele dá de uma ação racional, não irracional, de uma ação racional orientada por valores, é uma ética religiosa. Não é a única, mas em que os meios também contam e não os fins. E, portanto, para Martin Luther King, os meios são fundamentais. Por exemplo, ele tem um problema moral só com a palavra boicote. Ele disse, boicotar, isto para mim é muito complicado. Isto é eticamente correto, estamos a fazer o mesmo que os brancos fazem connosco. Mas nós não vamos prejudicar a empresa dos autocarros, nós não queremos prejudicar a empresa dos autocarros. Nós apenas queremos fazer valer os nossos direitos. Portanto, eu acho que isto é uma coisa extraordinária
de facto, termos atenção aos meios naquilo que fazemos. E não estou a dizer que os religiosos têm um monopólio da boa conduta, de maneira nenhuma, mas estou apenas a explicar que pode haver uma base religiosa na condução, numa luta de emancipação. Deixo apenas aqui algumas pistas no ar de reflexão e de eventual aprofundamento relativamente à figura de que foi Martin Luther King. E não vou aqui citar o discurso I Have a Dream, mas não consigo deixar de vos ler o discurso que ele proferiu na véspera de falecer, portanto, em Memphis. Ele foi à Mason Church, e a Mason Church não foi ao Mason Temple, mas o Mason Temple não é o templo maçom, mas sim à igreja do bispo Charles Mason. E nessa, que é uma igreja pentecostal, lá está, nós hoje ouvimos falar em pentecostais, que medo. A primeira igreja negra, a maior igreja negra é uma igreja pentecostal e carismática, e ele vai lá proferir um sermão. E, portanto, como eu disse, e vocês vão me perdoar a falta de pudor por estar a falar numa linguagem com muitos recursos religiosos, mas é impressionante os encher aquilo que ele vai dizer na véspera da sua morte, e talvez menos conhecido. E com isto eu termino. Acho que uma das grandes angústias da vida reside no facto, isto é o sermão dele, de estarmos sempre a tentar terminar aquilo que não tem termo. Temos ordens para fazê-lo. Por isso nós, tal como David, nos vemos tantas vezes na situação de ter de enfrentar o facto de os nossos sonhos ficarem por realizar. A vida é uma história contínua de sonhos destruídos. Gandhi trabalhou anos e anos pela independência do seu povo, mas Gandhi teve que encarar o facto de ser assassinado e morrer com o coração despedaçado, porque aquela nação que ele queria unir acabou dividida. Woodrow Wilson teve o sonho de fazer uma Liga das Nações, mas morreu antes de ver o sonho concretizado. O apóstolo Paulo, da Bíblia, falou um dia que no seu desejo de ir para a Espanha, o maior sonho de Paulo era ir para a Espanha, levar até lá o Evangelho. Paulo nunca chegou à Espanha, acabou numa cela de prisão em Roma. É assim a vida. E ele continua. E depois, na segunda parte, ou no sermão, ele diz: subi ao cume da montanha. Numa imagem, num paralelismo ao de Moisés, quando sobe ao cume da montanha e vê a terra prometida e morre sem chegar à terra prometida. E a propósito disso, ele diz: e digo-vos mais, se eu estivesse no princípio dos tempos com a possibilidade de ter uma espécie de visão geral e panorâmica de toda a história da humanidade até hoje, e o Todo-Poderoso me perguntasse: Martin Luther King, em que época gostarias de viver? Eu faria o meu voo mental pelo Egito e veria os filhos de Deus iniciar a sua magnífica fuga das negras masmorras do Egito, atravessar o Mar Vermelho e percorrer as terras inóspitas até à terra prometida. E apesar da sua magnificência, não pararia ali. E, portanto, e a partir daqui ele disse: a seguir eu queria ir até à Grécia, até ao Monte Olimpo. Eu queria ver o Platão e o Aristóteles e Sócrates, e depois diz, e não ficava por aí, depois queria ir até ao Império Romano, e depois queria ir até ao tempo da Renascença e contemplar a arte e a cultura e a estética do homem, mas não pararia aí. E depois iria ao mesmo local onde viveu o homem de quem recebi o nome, para vê-lo fixar as 95 teses à porta da igreja de Wittenberg, mas não pararia ali. Depois continua, depois iria ao tempo do Abraham Lincoln e seguiria até aos anos 30 da América
Por estranho que pareça, voltar-me-ia para o Todo-Poderoso e diria: se tu me permitisses viver apenas alguns anos na segunda metade do século XX, dar-me-ia por muito feliz. Mas, entretanto, ele passa à frente e termina desta forma: pois bem, não sei o que me vai acontecer agora. Temos pela frente dias difíceis. Mas isso para mim já não tem importância, porque já cheguei ao cume da montanha e não me importo. Como qualquer outra pessoa, gostava de ter uma vida longa. A longevidade é uma coisa boa. Mas agora não estou preocupado com isso. Só quero fazer o que for da vontade de Deus. E Ele permitiu-me subir ao cume da montanha. E eu olhei lá de cima e vi a terra prometida. Pode ser que não alcance convosco, mas quero que saibais esta noite que o nosso povo há de alcançar a terra prometida. E eu estou feliz esta noite. Não estou preocupado com nada, não estou com medo de ninguém. Os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Muito obrigada. Muito obrigado à professora Helena Vilaça por esta excelente intervenção que seguramente ficará a pairar em nós durante o dia e ajudar-nos a perceber algumas coisas. Foi para mim muito reveladora de muitos aspectos. Bom, vamos seguir com o nosso programa com grande atraso. Pedi ao Dr. Jorge Nascimento Rodrigues e aos membros do painel o favor de avançarem e de tentarem a síntese possível nas suas intervenções. Muito obrigado.